Olá, eu sou Bruna Santos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Miau, o podcast para quem ama os animais. Antes de eu anunciar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que sigam as nossas redes sociais, principalmente o nosso canal do YouTube, se inscrevam, que isso nos ajuda bastante a ter mais visibilidade na causa. E lembrando que a gente já fez o nosso primeiro evento de adoção, que foi um sucesso, para a gente foi emocionante e com a ajuda de vocês a gente pode fazer bem mais. Hoje eu recebo a especialista em felinos, a doutora Vanessa Aires, que há 5 anos atende em domicílio e há mais de 10 anos atua com adoção responsável. Seja muito bem-vinda ao Pod Miau, doutora Vanessa. Obrigada, Bruna, pelo convite. Fico muito honrada em estar participando desse programa e principalmente estar falando do que eu mais amo, que é a medicina felina, né, associada aí com essa causa que é nossa, que é a adoção responsável. Muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la e uma alegria para a gente você ter topado também esse convite. Igualmente. Doutora, então, como começou essa paixão pelos gatos, que eu também sou muito fã de gatinhos, e como surgiu essa vontade de fazer a especialização em medicina felina? Bruna, a minha paixão pelos gatos, assim, diferente da maioria, a história é um pouco diferente mesmo, né? Ainda na graduação, ali até o 6º semestre, quando eu estagiava, né, em clínicas, eu via muita conduta que hoje eu sei que é errada, né, relacionada ao gato. Eu lembro, inclusive, de já ter presenciado, por exemplo, né, enrolar a patinha do gato com esparadrapo para não ser arranhado, né, e o gato derrubando tudo no consultório. Assim, das condutas piores, essa foi uma das menores, né? E eu tinha muito medo, ainda como estudante, de trabalhar com gatos. Então, eu dizia para todos os meus colegas de graduação e pessoas próximas que eu iria trabalhar só com cachorro e os gatos eu ia encaminhar para os colegas, né? Diante do que eu presenciava, das condutas erradas que eu presenciava como estagiária. O que aconteceu foi que no 7º semestre eu desenvolvi uma depressão muito grave mesmo, né? De sequer levantar da cama, muitas ideações ruins. E minha família tentou de tudo na época, nada me ajudava e meu pai me deu uma gata persa, foi a minha primeira gata. Eu não sabia nem para onde que ia, né? Na época a faculdade estava trancada, tive que trancar o curso e alguém tinha que cuidar dessa gata, né? Então era eu. Eu, mesmo sem querer levantar da cama, eu fico até um pouco emocionada em falar dessa história, porque Sim. foi depois da Antônia realmente que esse amor ele floresceu de uma forma que hoje eu não tenho palavras para descrever. Então, alguém tinha que levantar para cuidar da Antônia e esse alguém era eu, né? Sempre ficava para mim, eu tinha que levantar para colocar comida, para colocar água, para limpar a areia. E depois a Antônia foi, assim, uma entrega total, né? Tanto que depois dela eu passei a adotar outros gatos, né, em situação de rua e eu me apaixonei realmente pela espécie a ponto de querer estudá-la. A Antônia foi o motivo para te tirar da cama. Foi. Te ajudou aí a superar. Os gatinhos, eles vão salvando. Os Eles, animais nos salvam, né? exatamente, todos os Incrível, dias, todos né? os dias. Eles É. nem sabem, mas têm esse poder. Nossa. E então foi através desse primeiro amor aí, desse contato com a Antônia, que foi surgindo o amor pelos felinos, né? E a vontade de se especializar. Sim, esse amor, né, que eu desenvolvi pela Antônia, e como eu te falei, né, eu passei a adotar outros gatos e a precisar de atendimento para os meus gatos. Então, muita Sim, coisa eu via que não deveria ser feita com eles, né? Então, eu percebi que o gato ele teria que ter um melhor tratamento, que aquilo, né, como tutora de gato, não era o que eu queria para o meu gato e para o gato de ninguém. sim. Então, além do amor que eu passei a desenvolver pela espécie, foi baseada também em condutas errôneas, né, erradas que eu via como tutora, que eu escolhi a medicina felina. E a gente sempre quer o melhor, né, para eles. Sempre. Doutora, pegando essa sua fala de que só ia atender os cachorrinhos e os gatinhos ia indicar para os colegas, como foi esses primeiros atendimentos com os gatinhos e a perda desse medo dos gatos? A experiência, como foi? Como se deu? No começo, realmente é muito desafiador, né? Para quem está começando na medicina felina, é muito desafiador. E a gente tem que ter experiência de estágios, né? Claro, tem que estagiar na área, que é o que vai deixar a gente, veterinário especializado em medicina felina, mais preparado, né? E mais confiante para lidar com a espécie. Né? Assim, eu não recomendo e não tem como mergulhar assim de cara sem estagiar, né?
com a espécie antes, sem estudar, sem fazer uma pós-graduação. Infelizmente não tem como, tem que se preparar realmente. É um desafio, né? É um desafio, inclusive um desafio diário, né? Eu recebo muitos tutores, né? Contatos de muitos tutores que, já levei em todos os locais, mas a minha gata é muito arisca, minha gata não deixa nem pegar nela. Então, assim, é todo um preparo, inclusive psicológico, né? A gente acha que é só o gato, mas não é. O atendimento, ele começa ali no WhatsApp, na conversa com o tutor, enquanto você tenta tranquilizá-lo, né? Para que ele confie que você vai oferecer o melhor atendimento possível e que tudo vai dar certo. Graças a Deus sempre tem dado. Sim, e eles sentem a energia também, né, do veterinário. Isso é muito, muito real. Você acredita? Isso é muito Para verdadeiro. aceitar o toque, aceitar o cuidado. É. Doutora, e fala mais pra gente como funciona o atendimento a domicílio. O atendimento em domicílio, ele se dá da mesma forma que acontece no consultório veterinário físico, né? A diferença é que é especializado para gatinhos, né? E eu vou com todos os serviços, como consulta, exames laboratoriais, que são exames de sangue, exames de urina, teste de FIV e FeLV, vacinação. Vou com um auxiliar, que também é preparado somente para lidar com gatos, com auxiliar veterinário, porque não tem como atender gato sozinho, né? Então, é dessa forma. Todos os serviços que tem numa clínica, que tem num consultório veterinário físico, a gente leva até a casa do tutor, né? E o melhor, além de ser especializado para gato, no conforto do gato, no conforto do cliente. Menos estressante, Menos né? estressante. Doutora, dentre esses atendimentos a domicílio, fala pra gente qual foi um caso marcante, assim, que ficou mesmo na memória. Nossa, eu vou usar, inclusive, um caso marcante de sábado passado, que foi o da gatinha Vitória, né? Uma gatinha que está obesa e que já vinha com muitas experiências ruins, né? De outros atendimentos. E quando a tutora entrou em contato comigo pelo WhatsApp, perguntando pelo atendimento, me relatou que era uma gatinha difícil e tudo. E assim, Bruno, eu não insisto, sabe? Eu deixo a pessoa que entra em contato muito à vontade, né? Porque tanto para os atendimentos, para tudo na vida, eu acredito que o que tem que ser, de ser é, né? E então eu não forço, né? Deixei ela bem à vontade, ela disse que estava gripada e com medo, com receio. Tá bom, quando você se sentir mais segura, você retorna o contato. Passaram-se vários dias, ela retornou o contato, né? E sempre com aquele medo, e eu tentando deixá-la mais calma. E o dia do atendimento chegou, que foi sábado passado, né? E quando a gente chegou no domicílio dela, eu percebi a energia dela, sabe? Da tutora. Ela estava muito nervosa, com muito medo que não fosse dar certo. Sim. E realmente a gatinha, ela mostrou, né, um comportamento de muito medo, um comportamento de, assim, vários traumas, mas que deu tão certo que a tutora, ela ficou emocionada, né? E ela relata no final, e até no WhatsApp, eu até postei isso nas minhas redes sociais, de como se deu, né, até chegar o momento da consulta, que, tipo, é um passo a passo, não é nada que a pessoa, geralmente, né, decide da noite para o dia, né? É um trabalho que começa desde o contato no WhatsApp, e que no final de tudo deu super certo, né? Ela disse que nunca imaginou que a coleta de sangue fosse dar certo, e a gente conseguiu coletar sangue, conseguiu fazer teste de FIV e FeLV, e tudo que a gatinha precisou a gente conseguiu fazer sem esticar o animal, né? Sim. Sem que o animal gritasse, assim, de uma maneira confortável diante de tudo que a tutora me relatou que ela já tinha passado em outros atendimentos. Então, assim, o fato mais marcante que deixa meu coração muito feliz e recente, né, que aconteceu foi esse da gatinha Vitória. Eu acho que a tutora vai ficar até feliz contando o relato dela aqui. Que bom. Eu até imagino, porque pessoalmente eu tenho 2 gatinhos e já passei por alguns episódios, assim, bem estressantes. E eu sei o quanto que o tutor fica nervoso, né? Eu acho que o papel do veterinário também é muito, assim, de acalmar e a gente ter essa segurança, porque a gente está levando ali, o nosso pet, ele é muito precioso para a gente, então a gente está entregando nas mãos do profissional, que a gente, tendo a segurança e a certeza, como foi o caso da tutora da Vitória, deve realmente ter sido um grande alívio. Exatamente, nem me fale. E assim, é muito gratificante saber que deu certo comigo, né? Que maravilha, É muito, doutora. muito bom. Muito inspirador aqui a trajetória da doutora Vanessa. Agora vamos para um tema muito especial, que é garantir bem-estar aos nossos gatos no dia a dia. Doutora, e quais são as dicas para a gente manter um gato feliz e saudável dentro de casa? Eu costumo dizer para todos os tutores, né, todos os gateiros, que
para você manter um gato saudável dentro de casa, além de visitas ao veterinário, né, que isso é o básico, mas assim, você deve oferecer para o seu gato todos os recursos que ele teria se ele estivesse na natureza, né? A gente recomenda sempre que todos os recursos, como comedouros, bebedouros, arranhadores, sejam N+1, né? Caixas de areia, ou seja, se você tem 2 gatos, você tem que ter 3 de cada recurso, né? E bem distribuídos em locais de passagem. Mas falando dessa questão de ter dentro de casa o que o gato teria na natureza, seria, por exemplo, o enriquecimento ambiental, que tem pessoas que querem ter gatos, mas que não querem investir nessa questão que é importantíssima para o gato, né? O enriquecimento ambiental, o que é? São prateleiras, nichos, playgrounds, arranhadores, tocas, túneis, tudo que o gato possa se ocupar, né, rotineiramente, evitando ócio, evitando ansiedade e doenças futuras, porque assim, se o gato ele não tem enriquecimento ambiental, se ele não tem o que fazer dentro de casa, ele vai fazer o quê? Ele vai se lamber excessivamente, ele vai arrancar o próprio pelo até ferir o corpo, né? Essa lambedura excessiva, a forma que a gente chama de tricobezoar, que são as bolas de pelo, daqui a pouco o gato está vomitando por conta disso, né? E várias outras questões pelo fato dele não ter um enriquecimento ambiental. É por isso que eu digo sempre, o gato ele tem que ter dentro de casa o que ele teria se estivesse na natureza. Então tem, inclusive aproveitando a fala, muitos tutores que falam, né, e que não conhecem bem assim a espécie felina, como a gente tenta transmitir, que o gato dentro de casa, ele tá triste porque ele tá dentro de casa. Gato feliz é gato livre, de maneira nenhuma. Se você oferece todos os recursos que o seu gato teria se estivesse na natureza, dentro da sua casa, o seu gato ele vai ser muito feliz. Sim. E essa lambedura excessiva seria por causa de estresse, no caso? Isso, estresse, ansiedade, ócio, né? O gato ele tem que se ocupar, assim como a gente, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? O pessoal diz. Fica O tédio, gato né? da mesma forma, o gato entediado, ele vai se lamber excessivamente, ele vai arrancar os próprios pelos porque ele não tem o que fazer, né? Mas aí é importante a gente diferenciar também de ectoparasitas, né? Doenças de pele. A gente faz esse diferencial. Faz o exame quando dá negativo e assim é muito certeiro, sabe? Quando é na casa que o gato ele tá com esse sintoma e que não tem enriquecimento ambiental, é muito certeiro. É um quadro de ansiedade que precisa ser tratado porque o gato não tem o que fazer dentro de Entendo. casa. E essa questão dos comedouros e bebedouros também tem que estar pela casa, então tem que ser mais de um comedouro pela casa. Sim, sim. Principalmente se tiver mais de 2 ou 3 gatos, para que não tenha ali competição, né? Disputa por recursos. E às vezes, principalmente a caixinha de areia, às vezes o gato ele deixa de usar porque tem o cheiro da urina de outro gato, né? E não existe, assim, é muito difícil ter um tutor em casa 24 horas por dia. Então, o gato ele vai reter a urina se a caixa de areia estiver suja. Então, quanto mais caixas de areia tiverem naquele ambiente, melhor para evitar problemas urinários. Entendi. E a questão da ração ficar ali disponível, que ela acaba meio que oxidando, me corrija se eu estiver errada, por favor. Tem algo de errado nisso, deixar a ração disponível para os gatos? Bruna, cada veterinário tem uma opinião diferente. Eu vou dar a minha, né? Eu recomendo para os meus clientes que a ração ela tem que ficar disponível 24 horas por dia, o tempo todo, né? E ela vai oxidar se você não trocar, né? Se você não abastecer e se você não lavar o comedouro diariamente. Realmente, né? Isso pode fazer com que a ração ela venha oxidar, estragar e não servir mais. Mas por que que eu recomendo que fique disponível o tempo todo, né? Porque o esvaziamento gástrico do gato, ele acontece a cada 4 horas. Por exemplo, se o gato ele come 1 hora da tarde, daqui a 4 horas ele vai estar com fome novamente. E se não tem ninguém em casa? E aí o gato ele fica nesse jejum prolongado, correndo o risco de desenvolver lipidose hepática, pancreatite, hepatite. Não faz sentido, sabe? Então a ração ela tem que ficar disponível o tempo todo. O tutor abastece antes de sair, né? Suficiente para o dia todo. Quando ele chega, ele bota uma nova ração, higieniza o comedouro, mas tem que ficar disponível o tempo todo, sim. Perfeito. Doutora, dentro do seu conhecimento aí de pesquisa, quais são os erros que mais comum que os tutores de gatos eles cometem, assim? Bruna, infelizmente os erros são vários, né? E eu acredito que alguns eles acontecem, são cometidos até por falta de conhecimento, falta de orientação, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas jamais submeteria o seu gato ao sofrimento se tivesse conhecimento,
né? Então, pleno 2025, a gente vê muitos tutores ainda usando coleira com guiso, né? Que é aquela bolinha que faz aquele barulho ensurdecedor, né? No ouvido do gato, na cabeça do gato. Então, aquilo para o gato é uma tortura infinita, né? O tutor ele tem que se colocar na posição, na condição de gato. Tipo, você gostaria de ficar com um colar que balança e faz barulho o tempo todo no seu pescoço? Imagine o gato que tem uma audição 10 vezes mais apurada do que a nossa, né? Que é um animal muito sensível. Então, assim, eu fico me perguntando qual a utilidade de algumas coleiras, né? Que são coleiras que não têm identificação e quando tem é com placa e às vezes o gato ele deixa de se alimentar porque a plaquinha ela bate no comedouro, ela bate na vasilha de água e incomoda o ouvido do gato. Então a coleira ideal para o gato qual é? É a coleira que tem a trava de segurança, Deus o livre, o gato enganchar em algum local, ela abre sozinha, e gravada com o nome e o contato do tutor na própria coleira. Nada de guiso, que é aquele sino que faz barulho, e nada de placa de identificação para evitar acidentes. E um outro erro também que é muito comum é querer ter gato e não telar o ambiente, né? Isso não existe. Ou achar que castrando o gato ele não vai sair de casa, né? Como se na castração fossem removidos os membros do gato, né? As perninhas, elas continuam lá mesmo depois da cirurgia. A vontade de sair e passear continua. Exatamente, porque é do instinto da espécie, né? O gato, ele é curioso. Sim. Ele não vai sair só para ir atrás de fêmea, não. Isso faz parte do instinto natural da espécie. Então, não tem como você ter gato, querer oferecer segurança para esse animal sem telar portas, sem telar janelas, sem telar garagem, sem telar cobertura de quintal, não tem. Verdade. Infelizmente. Muito bem colocado. Doutora, eu fiquei em dúvida sobre as placas de identificações. Então, o que seria indicado? A coleira, né, com trava de segurança, que é uma trava que quando você puxa, mesmo você compra, e quando você puxa, ela abre sozinha. Então, por exemplo, se o gato fugir ou se você não estiver em casa e ele se enganchar em algum local, a coleira ela vai abrir sozinha, né? Qualquer coleira com trava de segurança. Eu, particularmente, não recomendo plaquinha. Por quê? Porque pode causar acidente. O gato ele pode enganchar a placa, né, da coleira em algum local e não tem como ele sair. Sim. Né? E eu já ouvi falar daquelas anti-enforcamento, são essas com trava de segurança? Trava de segurança, isso, perfeito. É anti-enforcamento. E a questão de colocar hoje em dia o QR Code? Pode usar também, né? Tem a questão do localizador, né? O ruim do localizador é o quê? É que ele descarrega e ele não alcança certas distâncias. É verdade. Então, assim, tudo que você puder usar, tipo, eu recomendo o localizador porque não tem como ele enganchar, diferente da plaquinha, associado com o nome do tutor e o contato na própria coleira, não na placa. Perfeito. Doutora, vamos falar desse assunto que já é bem desafiador, né? Que é a adoção de gatos no Brasil. O que a senhora vê hoje em dia desse cenário? Bruna, realmente é um cenário muito desafiador, né? A gente sabe, você sabe que também é da causa, o quanto é difícil, né? A gente está envolvida, eu costumo dizer, está no olho do furacão, né? Porque quem está de fora acha que é tudo muito fácil, tudo muito lindo, né? E eu estou na causa há mais de 10 anos, né? Mesmo antes de ser veterinária, eu já queria ser veterinária para ajudar os gatos, né? Porque eu não tinha como gastar, né? Custear um tratamento ou outro. O fato de eu ser veterinária ajuda muito, mas esses animais, eles precisam de exames, precisam de medicações. Acompanhamento, né? Isso, de um acompanhamento, de cirurgia. Então, assim, isso tem que sair de algum local e pela demanda, que você sabe que é muito grande, eu não tenho como custear todas elas. Sim. Né? Então, assim, graças a Deus, eu tenho uma visibilidade muito grande nas redes sociais, que é o que colabora e faz com que os desafios eles sejam menos pesados do que são realmente. Né? Sempre que eu preciso, que eu vejo ou que eu encontro, né? Eu não procuro, mas sempre que aparece no meu caminho um gato precisando de resgate, graças a Deus eu tenho um apoio muito grande assim, dos seguidores. Até aproveito o espaço para agradecer, porque assim, sem essas pessoas eu não conseguiria ajudar assim, um mosquito. Né? E são pessoas que chegam junto realmente, né? São animais que quando precisam ficar internados, ficam, fazem transfusão de sangue, fazem cirurgia, e eu não coloco R$1 do meu bolso. Graças a Deus, essas pessoas, elas ajudam, e assim, a finalidade disso é a adoção. Né? Eu nunca
resgato ou tiro um animal da rua na intenção de devolver. Já aconteceu já, porque infelizmente, e algumas pessoas não entendem que eu não tenho espaço e nem condição financeira de manter e ficar com todos os gatos que eu tiro da rua. Então, esses animais, eles são devolvidos para o local onde eles foram encontrados. Né? Mas o desafio maior é conseguir a adoção. Porque, assim, eu, sendo bem sincera com você, eu tenho mais ajuda financeira quando esse gato ele precisa de internamento, de cirurgia. Muitas pessoas ajudam, mas eu tenho poucas ajudas em relação a compartilhamentos para adoção. Então, por exemplo, atualmente eu estou com 8 gatos para adoção numa casa muito pequena. Né? Então, assim, são adoções que demoram muito para sair porque precisam de engajamento. Então, tipo, engaja, as pessoas curtem, comentam, compartilham no dia da postagem. Mas depois cai no esquecimento. Então, assim, o maior desafio da causa é a adoção, infelizmente. Aí a doutora às vezes resgata filhotinho, ele vai crescendo e sem ter um lar, né? Sem ser adotado de fato. Exatamente, assim, na verdade a adoção de filhote é até mais fácil, né? O porém é o quê? Eu sou muito exigente com a adoção. Então eu espero, principalmente quando é fêmea, né, alcançar uma certa idade para poder castrar, para depois disponibilizar para adoção. Eu só dou os animais quando eles já são castrados, né? Raras vezes faço a doação de um gatinho sem castrar. Mas a maior problemática é essa, né? Mas assim, acontece de eu doar sem castrar, tipo, um gato com 2, 3 meses, que já desmamou, né? Que já está comendo ração. Eu dou sim, quando depois da pessoa passar por um processo de entrevista que realmente é muito longo, é muito chato, mas que infelizmente é necessário. É super importante isso, porque você tem ali como identificar se o animal vai ser bem cuidado, se ele vai ser negligenciado, né? Exatamente, essa é a parte mais chata, sabe? Por exemplo, atualmente... eu só disponibilizo para adoção gatos que vão para apartamento telado. Apartamento, ou seja, eu não dou para quem mora em casas, né? E isso corta o meu coração, porque eu conheço muita gente que eu sei que daria uma boa criação para aquele gato. Só que, assim, eu prefiro não expor esse gato ao risco, por exemplo, de... Acesso à rua, né? O acesso à rua é mais fácil para quem mora em casa. E tem a questão também do gato entrar no carro, que não acontece em apartamento, sabe? São várias problemáticas que, infelizmente, nem todo mundo entende, mas que eu tento explicar, né, assim, aos poucos e conscientizar. É importante ter esse cuidado mesmo, doutora. Doutora, e na sua visão, como conscientizar, convencer alguém a adotar ao invés de comprar? Bruna, eu particularmente eu não tento convencer ninguém, né? Porque eu acho que a adoção de humanos, de animais, ela tem que ser uma atitude muito genuína. Sim. Né? A pessoa que está decidida a comprar, ela vai comprar. Né? Então, não sou eu que vou, ou não comprar, adotar é melhor, porque da mesma forma que a pessoa que está decidida a comprar vai comprar, quem está decidida a adotar vai adotar. E eu vou te dar um exemplo muito atual do Pitoco, não sei se você viu nas minhas redes sociais. O Pitoco, ele foi um gato resgatado, assim, de uma situação terrível. Foi o pior caso que eu já presenciei. Eu vou chorar contando o caso dele. Imagina, doutora. O Pitoco, ele foi espancado e foi abusado sexualmente. Nossa. Quando eu encontrei o Pitoco, ele já tinha desaparecido há 4 dias. E a gente estava procurando muito por ele, porque a gente só sabia que ele tinha fraturado a pata. A gente não tinha gravidade da situação. Quando disseram, Vanessa, o Pitoco está do outro lado da pista. A gente correu com a caixa de transporte. Quando a gente pegou ele, eu percebi que além da patinha que estava fraturada, ele também estava com uma fratura muito significativa na mandíbula. Meu Deus. E quando eu levei ele para casa, eu percebi que ele sangrava pelo ânus. Deus do céu. Que estava muito ferido. Então ele ficou quase 1 semana sem defecar por conta da lesão no ânus, sabe? E antes disso tudo acontecer, ano passado, jogaram óleo quente no Pitoco. Meu Deus. O maus tratos, ele vai além. É uma maldade, assim, que é... desnecessária. A gente não consegue entender de fato, né? A gente fica procurando resposta e não entende por quê, sabe? Eu não consigo entender. Sim. Um animal que ano passado perdeu a orelha, ele perdeu a orelha e o rabo do ano passado, porque jogaram óleo quente nele, e agora fraturou a perninha, fraturou a mandíbula e teve esse abuso. Nossa, as pessoas que abusam sexualmente de animal são... Então, assim, graças a Deus, ele precisou passar por 3 cirurgias. O Pitoco fez 3 cirurgias. Peço desculpa por me emocionar, mas eu não consigo. Imagina, doutora.
E todo mundo na minha rede social se juntou e conseguiu pagar a cirurgia do Pitoco, todo o tratamento dele em casa. Então, assim, ele foi muito bem amparado. Só que qual era o meu medo? Dele voltar Não pra vou você. mentir pra você. Quem é que vai adotar um gato desse? Feio, sem orelha, sem rabo, mancando de uma pata. Ninguém vai querer esse gato. E eu não posso, porque eu já tenho quase 20 entre os meus e os da rua. Mas eu pensei, não, eu vou postar assim mesmo, seja o que Deus quiser, né? E para minha surpresa, um casal de moças entraram em contato comigo no dia seguinte para adotar o Pitoco e, para surpresa, ser maior ainda, em apartamento telado, que já tem gatos, todos os gatos de coleira, Olha que identificado. maravilha. Nossa, assim, ele vai para uma família que Vai ser muito nem nos meus amado. melhores sonhos eu imaginei que ele fosse. Ah, mas é tudo que a doutora foi plantando aí, essas pessoas que ajudaram também, aí tem a colheita, né? Ele já foi tão maltratado que ele merecia esse lar com amor. Ele e tantos outros, né? Mas que bom, que feliz que a história dele teve Graças a Deus, esse final. esse final de começo, né? De novos começos, enfim. A gente vai colocar aqui a fotinha do Pitoco, a história do Pitoco. E, enfim, é um propósito muito bonito que a gente traz para cá, que desde o início do programa, na concepção, na ideia, eu converso com as pessoas que estão comigo nessa, que a gente está trazendo, juntando propósitos. Então, quando a doutora Vanessa ela é convidada, é porque a gente identifica que ela tem um propósito da causa que vale a pena ser mostrado aqui, e a gente se emociona junto, porque é um amor muito genuíno, assim, é uma causa muito difícil, né? Não é fácil você estar ali vendo os animais sofrendo Não na é rua, fácil. e isso você começa a enxergar todos os dias. Não é só quando a gente olha a rede social. Se você conseguir olhar quando você está dirigindo ou você está caminhando nas ruas, sempre vai ter um animal abandonado, vítima de alguma doença, acometido por alguma coisa. O Pitoco aquele foi extremamente maltratado, né, de abuso sexual, de óleo quente, tudo. Isso é bem, deixa uma indignação enorme no coração da gente, que as leis consigam ser mais rígidas, né? Já existe lei, só falta a fiscalização de fato. A gente também teve aquele episódio do cavalo, que foi no mínimo triste, né? O cachorro vivo ainda com aquelas patas cortadas. Então, vamos cobrar. O nosso papel, assim, da causa também é cobrar as leis, né, que sejam mais rígidas e a fiscalização. Então, doutora, fico com meu coração aqui bem feliz e tranquilo de saber que existe uma protetora, né, da causa, uma veterinária competente e que tem esse olhar. Agradeço muito, assim, por estar compartilhando essa história conosco. Que bom. Doutora, fala pra gente quais são os cuidados indispensáveis e a diferença dos cuidados entre filhotes, adultos e idosos, por favor. Sim. Independente da fase da vida desse gato, né? Esse gato ele tem que ir ao veterinário regularmente. Mas com que frequência para cada fase, né? O que eu recomendo para os meus pacientes, para os meus seguidores, é que o gatinho que tem até 7 anos, ele deve ir ao médico veterinário fazer exames de check-up, como nós humanos fazemos, né? Com o gato não é diferente, pelo menos uma vez ao ano, tá? E se esse gato ele tem mais de 7 anos, ou se ele é FIV ou FeLV positivo, ele tem que ir ao veterinário fazer exame de check-up a cada 6 meses. Essa é a recomendação básica, tá? Certo. Doutora, fala pra gente sobre algum mito com felinos que precisam ser desmistificados aqui. Nossa, assim, que eu tenho pânico, o pior de todos é que gato precisa de banho, né? A gente sabe que não precisa. E lá no meu Instagram, e em todos os posts que eu mando, que eu compartilho no meu WhatsApp, tem, assim, em alguma parte, né, da fotinha tem banho em gato mata.
porque o banho estressa o gato realmente. Quando o gato ele se estressa, aumenta o hormônio que a gente chama de cortisol, que tem ação direta na parede da bexiga. Esse gato vai desenvolver uma cistite por conta desse banho. Nossa. Fora que o gato ele não se reconhece mais naquele cheiro, então ele vai se lamber excessivamente, o que vai causar estresse e cistite também. Essa lambedura excessiva vai favorecer tricobezoar. Daqui a pouco o gato tem que fazer uma cirurgia por conta de toda a lambedura e acúmulo de pelo no trato digestivo. Então, assim, banho em gato é um terror. Gato, eles não precisam de banho, né? Eles fazem o próprio banho. Tanto que, né, puxando aqui de adoção e dos resgatinhos que eu faço, tem gatos, o Pirata é um exemplo, que está lá na minha rede social, que a gente resgatou, assim, muito sujinho, o Pirata nunca tomou um banho, mas se você ver a foto de quando o Pirata foi resgatado para hoje, você não diz que é o mesmo gato. Resgatado muito sujo, nunca tomou um banho, e hoje ele é muito limpo, assim, de você abraçar e cheirar muito, porque eles fazem o próprio banho, né? Então, não precisa colocar o gato, tipo, debaixo de um chuveiro, ou levar para pet shop, meu Deus, é terminar de matar. Né? E outro mito é que a castração impede o gato de sair de casa. Isso não existe, como a gente falou em outro momento da entrevista. Doutora, essa questão do banho é para tanto os sem raça definida e para os de raça também, um persa e tudo, eles não precisam estar em pet shop para ter esse banho? Eu sou contra pet shop, independente da raça, né? Principalmente gatinhos persa, eu tenho um gato persa, né? E o que é que eu faço? Eu não banho os meus gatos, porque não tem necessidade. O que eu faço é contratar um profissional para fazer a tosa, realmente, com a tesoura, que é uma tosa baixa, né? Sem barulho de máquina e sem precisar molhar o gato se o gato não tá sujo. Então, a tosa com a tesoura para gatos de pelo longo é o suficiente. Eles não precisam nem tomar banho se eles não estiverem sujos. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu ter um paciente que ele estava com um probleminha de pele, uma doença realmente que a gente precisou tratar. Esse gato, ele precisou de banho, só que eu só recomendei nesse caso, porque a tutora disse que era um gato dócil, que já era adaptado ao banho desde filhote. Ela disse que ele não se estressava, então... Às vezes para uma doença de pele que precisa, né? Sim, então... mas aí a gente tem outras alternativas, sabe? Tem uma espuma que dá pra gente colocar na escova e pentear o pelo do gato, sem ter que colocar ele debaixo do chuveiro ou de uma torneira diretamente. Muito bom. E vamos aqui, já chegando ao final do bate-papo, mas antes a gente tem um quadro que a gente gosta bastante, que é o bate-pata. Vamos bater uma patinha aqui, doutora? O bate-pata, ele é uma versão do bate-bola. Eu vou falar uma frase, uma palavra, e a doutora vai dizer o que pensa aqui na hora, rapidinho, pode ser? Pode. Vamos lá. Um mito sobre gatos que você gostaria de acabar de vez. Seria sobre o banho e a questão da tela de proteção, que as pessoas castram os gatos achando que eles não vão sair de casa. Perfeito. Um item essencial que todo tutor precisa ter em casa. O enriquecimento ambiental, playground, tudo aquilo que a gente falou. Uma palavra que resuma sua relação com os felinos. Pode ser duas? Pode, vai. Amor incondicional. Perfeito. Melhor dica rápida para acalmar um gato estressado. Depende da situação. Trazendo aqui para essa fala, eu trago, por exemplo, a situação de um gato que está num consultório ou no atendimento em domicílio, né, que está muito estressado. E, infelizmente, existem muitos profissionais que querem dar continuidade a esse atendimento e é preciso esperar o tempo do gato, né, remarcar o atendimento para um outro dia, um outro momento, com práticas, né, que a gente costuma falar que são as práticas cat-friendly e com outros meios para que isso seja menos estressante para o animal. Então, no caso, é dar o tempo do animal, não forçar. Isso. Não existe uma maneira mágica para o gato Ali se na desestressar. hora, não. Dar um petisco, não. É deixar ele... Assim, tem gatos, por exemplo, que durante o atendimento eles se vendem com churu, né? Que o atendimento ele tende a dar certo, mas se mesmo assim com o churu o gato ele continua se estressando, não é recomendável você dar continuidade, principalmente se esse gato ele vai coletar exames, porque os exames vão dar alterados. Perfeito. Para finalizar, doutora, o nosso bate-pata, qual o comportamento que a doutora mais gosta nos felinos? Ai, eu amo amassar pãozinho. Amassar pãozinho é bom demais. Meu Deus, é muito bom. E assim, aproveitar a fala também para dizer que muita gente acha que o fato do gato estar amassando pãozinho, ele está relaxado, ele está saudável. Não, um gato que está sentindo dor, ele também amassa pãozinho, né? Então, a gente tem que ter cuidado a esses sinais. Entendi.
Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter a agradeço. disponibilidade de ter vindo aqui, estreando um novo formato aqui no nosso estúdio. Tá lindo. Obrigada. Parabéns. Foi feito com muito carinho aqui por toda a equipe, um prazer recebê-la. Tanta história e dicas bacanas, esses relatos assim bem emocionantes, para a gente foi bem legal recebê-la. E eu gostaria de pedir que a doutora deixasse aqui para a câmera suas redes sociais e uma última dica para o tutor que quer dar o melhor cuidado para o seu gato. O que ele precisa fazer? Fique à vontade. A minha rede social é @aveterinariadegatos. E o que eu trago como dica, aproveitando que alguns tutores e seguidores me perguntam qual é o melhor lugar para que o gato ele seja atendido, é onde o seu gato quer, né? Infelizmente, eu recebo muitos questionamentos de tutores que disseram que tal veterinário disseram que o atendimento era melhor na clínica, porque se fosse feito em casa, o gato ia associar a casa a um ambiente negativo, né? E que é melhor em casa, porque levar na clínica vai estressar o gato. Então, é muito importante que você, como tutor de gato, saiba identificar o comportamento do seu animal, como ele se comporta num atendimento em casa, como ele se comporta num atendimento na clínica, porque não existe onde é o melhor local para o seu gato ser atendido. O melhor local para o seu gato ser atendido é onde ele se sente bem, é onde ele se sente melhor. E mesmo atendendo em domicílio futuramente, atendendo numa clínica, a minha posição, a minha fala sempre será essa, é pelo bem-estar do gato, sempre pelo gato. E mais uma vez eu gostaria de agradecer à doutora Vanessa, foi um bate-papo maravilhoso. E quem acompanhou até aqui também, muito obrigada. Por favor, compartilhem, curtam e sigam as nossas redes sociais, principalmente o nosso canal no YouTube, que ajuda bastante a gente a continuar esse projeto aqui pelo bem-estar animal. E até o próximo episódio.